Acabou de sair daqui da oficina um cliente. Ele veio deixar um serviço enquanto eu desmontava e fazia o orçamento. Ele falava sobre a sua indignação. Ele tem uma oficinazinha de móveis planejados. A insatisfação dele é porque ele investiu muito tempo em um rapaz que não sabia apertar um parafuso. O cara se tornou bom. E quando ele acreditou que a pessoa iria se tornar o braço direito dele, o cara pediu as contas, foi embora e abriu concorrência contra ele e entrou em contato com os melhores clientes dele. Eu falei para ele que o que ele estava sentindo, eu já senti muitas vezes. Por que hoje eu estou sozinho? Eu já cheguei a dar 50% para funcionário. Eu já cheguei a dar a chave da oficina para funcionário. Eu já preparei pessoas do zero. O cara vendia picolé. E eu coloquei ele na bancada e ensinei tudo que eu sei. E o que foi que aconteceu? Cadê essas pessoas? As pessoas saem porque elas querem uma vida melhor. As pessoas saem porque elas querem ser patrão delas. Elas não querem ser funcionários. Existem dois tipos de pessoas, meu pai falava. O que nasce para mandar e o que nasce para ser mandado. O que nasce para mandar, ele pouquíssimo tempo ele vai ficar com você. Ele começa a trabalhar, ele nem aprendeu, ele já está fazendo planos que o mais rápido possível ele vai ser patrão. E isso é o ciclo natural da vida. Você não faz filho para você, você faz filho para o outro. Você cria e outro leva. Pelo menos era assim antigamente, né? Pessoal, hoje em dia o menino não quer sair de casa. Mas enfim, eu já gastei muito tempo na bancada ensinando muitas pessoas. Essas pessoas elas vão embora. Com o tempo que elas se acham boas, elas saem e abrem os seus próprios estabelecimentos. Duas coisas vão acontecer. Ou ele vai se dar muito bem, ou ele vai se dar muito mal. Porque é na prática que ele descobre se ele nasceu para mandar ou ele nasceu para ser mandado. Então eu falei para ele, não fique chateado não, porque isso aí é o ciclo normal da vida. Você não faz funcionário para você. Alguns aprendem porque precisam de alguém para ensiná-los, mas eles não querem ser fiéis a ti. Eles não querem ser teus funcionários empregados a vida toda. E não está errado não. As pessoas têm que procurar a melhoria deles. E é por isso que você tem que ter o autocontrole da profissão, da execução nas mãos. No final dos anos 90 eu trabalhei numa empresa aqui em Rio Branco. O proprietário, ele tinha dinheiro, ele tinha ideia, ele tinha o ponto, ele tinha as assistências autorizadas na mão dele, mas ele não sabia apertar um parafuso. Ele dependia exclusivamente do orçamento e de acreditar nos funcionários que estavam com ele. E aí um certo dia, naquela época eu tinha oficina, eu fui até a assistência autorizada dele, eu fui comprar uma peça para ventilador Britânia. Eu vi que perto do caixa tinha, precisa de eletrotécnico para eletrodoméstico de mesa. Eu pedi para falar com o proprietário, entrei em contato com ele, fui lá na sala e ele perguntou, você tem certificado? Eu digo, não tenho certificado não. Tudo que eu aprendi com meu pai. Eu sou chamado de técnico empírico. O empírico é aquele que aprende a partir do outro. Eu aprendi com meu pai na bancada, chorando, sofrendo, sorrindo, com sono, com fome, levando o liquidificador multiprocessador nos peitos, levando grito dentro da oficina, chorando, sendo humilhado na frente de todo mundo. Foi assim que eu aprendi. Foi com essa pessoa que eu aprendi. E ele não permitia que eu fizesse nada pela metade. Tinha que fazer 101%. E nessa assistência autorizada, a ideia do proprietário era muito bacana, funcionava. Era um técnico para máquina de lavar, era um técnico para linha branca, que é eletrodoméstico de mesa, e outro só para refrigeração. A questão é que ele mesmo em si, ele não tinha o domínio da profissão. Gritava com todo mundo, era ignorante, além de não saber, não tinha humildade. Então o pessoal começou a passar a perna nele. O pessoal fazia serviço de campo, pegava serviço particular e não dava para ele. Ele não tinha o que fazer. Até que depois de muito tempo, eu saí, o outro saiu e o outro saiu. E ele ficou sozinho mais uma vez e dessa vez foi para fechar porque ninguém queria mais trabalhar para ele. Ficou conhecido como um cara arrogante, ignorante e que deveria entender que tinha que ser humilde pelo menos, já que ele não dominava a profissão. Acabou que ele vendeu todas as assistências autorizadas que ele tinha domínio para outras pessoas. Não é errado a pessoa vir trabalhar contigo e depois de um tempo te abandonar. A verdade é que isso sempre vai acontecer. Sempre você vai estar bem, do nada você vai estar mal. Primeiramente você vai perder muito, eles vão quebrar, vão botar a perder. Você vai comprar briga por causa do teu funcionário com um cliente chato que vai querer menosprezar ele por ele não ser um técnico de experiência. Mas ninguém nasce gigante, ninguém nasce sabendo. A gente precisa do outro. Até o teu nome foi outra pessoa que te deu.
Então, a gente não é uma ibicidade, a gente é uma identidade. A gente se identifica com o outro. A gente precisa do outro para ser. A minha profissão eu só tenho porque eu vi outra pessoa fazendo. O meu nome eu só tenho porque outra pessoa me deu. Se hoje eu sou criador de conteúdo, eu vi outras pessoas sendo. Então a gente sempre vai estar precisando de alguém. Para ser alguém, para aprender, para ter a profissão na mão. E esse é o grande erro de quem ensina, de quem tem oficina, que acha que vai fidelizar aquela pessoa para sempre, que aquela pessoa sempre vai te honrar, que aquela pessoa sempre vai trabalhar para ti. Tudo é uma troca. Quando ele estiver pronto, ele vai embora. A gente fica triste porque a gente gasta muito tempo, a gente se empenha demais para que aquela pessoa, ela seja o teu reflexo, para que aquela pessoa aprenda com qualidade tudo aquilo que você faz também. E por mais surpresa que ela fica, a partir do momento que ela se sente pronta, não existe gratidão dentro daquilo. Mais cedo ou mais tarde, não é nem que ele vai puxar teu tapete, mais cedo ou mais tarde ele vai gritar liberdade. E na verdade não está errado, porque o pássaro não é teu. Teu seria se você abrisse a gaiola e ele quisesse permanecer. E isso eu conversando com esse cliente aqui, ele estava sentado e ficou pensativo, porque realmente ele parecia que estava bem abalado. Eles estavam há mais de 7 anos juntos. Ele ensinou tudo que ele sabia para esse rapaz. Então ele estava muito chateado com um rompimento inesperado. E na verdade eu falei para ele, não foi inesperado não. Lá no fundo tu sabia que isso já estava para acontecer. Aí ele olhou assim para mim. Aí eu digo, tô mentindo? No começo tudo é mil maravilhas. Eles chegam cedo, eles estão sempre rindo, eles estão brincando, eles compartilham de ti o teu lanche, o teu café da manhã, o teu almoço. Eles estão sempre na resenha, eles são teus amigos, eles confidenciam coisas para você. Depois as coisas vão ficando estranhas, ele vai se afastando, ele já não chega no horário, ele já está de cara feia, tudo que tu fizer é ruim para ele, não está legal, não está no nível, você nunca está honrando ele como ele merecia ser honrado. E assim como num casamento, num namoro, num noivado, é o relacionamento de trabalho também. Todas as pessoas, quando vão sair da tua vida, elas dão sinal. Antes de sair, primeiramente, elas vão dar sinal. A vida profissional nada mais é do que uma grande viagem de ônibus, onde você é o motorista. Você é o único que não vai saltar dessa grande aventura. Mas muitas pessoas vão saltar assim que chegar no determinado local onde elas queriam chegar. Já outras fecharam contigo e decidiram ir até o final dessa viagem simplesmente pelo privilégio de estar do teu lado. Então, ao invés de ficar se lamentando e se surpreender com o abandono de alguém que veio só para aprender, se qualifique e se capacite cada dia mais. Porque todo dia a gente aprende. E aprender nunca é demais.